Nós temos ministrado uma série de palavras que tem a ver com conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas. Quem está acompanhando essa série de palavras aí? E eu quero já dar um spoiler do final dessa palavra. E tudo que nós temos que entender é o seguinte: até aqui nós falamos em conhecer a vontade dele. Falamos em saber a parte que cabe a ele. E hoje eu quero falar um pouco da parte que cabe a nós, porque para compreender a vontade dele, para ouvir a voz dele, nós temos que estar preparados para isso. Há um preparo que é nosso. Há um preparo que é nosso. Senão acontece o seguinte: você acorda um dia atrasado, e aí surge uma proposta, uma decisão, alguma crise, alguma coisa, e você chega para Deus e diz assim: Senhor, eu sei que eu não tenho orado muito, não tenho andado muito na tua presença, eu não tenho te buscado muito, mas eu tenho que tomar uma decisão até meio-dia, Senhor, faz alguma coisa. Não é assim que acontece algumas vezes? Senhor, eu tenho que pagar o aluguel hoje. Senhor, os caras estão batendo aqui, o telefone está tocando, o cobrador. Faz alguma coisa. E aí nós ficamos sem entender porque que muitas vezes as coisas não acontecem. Então, se nós temos que, e esse é o spoiler que eu quero dar do final dessa palavra, para você já ir colocando na sua mente o que eu quero te comunicar hoje. Se eu quero conhecer a vontade dele, primeiramente, eu preciso conhecê-lo. Vou repetir. Se eu quero conhecer a vontade dele, os direcionamentos dele, as orientações que vêm dele, primeiro eu preciso conhecê-lo. Se você conhecê-lo, vai ficar fácil você conhecer a vontade que vem dele. Amém, queridos? Então, recapitulando. Quem aqui acredita que Deus tem um plano para a sua vida, um plano que inclui, cada detalhe da sua rotina diária? Quem acredita nisso? Amém? Você acredita também que o plano do Senhor é superior a qualquer outro plano que você possa traçar para a sua vida? Você acredita nisso? Quem acredita? Amém. Você acredita também que o Senhor vai te mostrar esse plano passo a passo, como nós vimos na semana passada? Não basta querer achar que Deus vai te dar uma luz no fim do túnel. Lâmpada para os teus pés é a palavra dele, é a sua palavra. Então ele vai colocar luz em cada passo. Você vai caminhando, ele vai te mostrando. Lembra que nós falamos disso semana passada? Você acredita nisso? Que ele tem um passo a passo de êxito para a tua história, para a tua vida? Amém. Então, se você quiser, vou pedir com uma alma generosa aqui, consiga um pouquinho de água para mim. Para que tem aqui, ó. Sempre é bom economizar, né? Então, deixei o tecladista sem água agora. Então, se nós acreditamos nessas coisas, se nós decidimos acreditar nisso tudo para as nossas vidas, nós vamos precisar crer que assim será em nossas vidas, amém? E eu quero trazer aqui um texto, Provérbios capítulo 3, versículo 5, um texto que eu trouxe na primeira mensagem dessa série, que fala assim, Provérbios 3, 5, confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Aqui tem um texto poderoso.
Reconhecê-lo é considerá-lo. Reconhecê-lo nos caminhos é você não caminhar sem considerar que há alguém contigo. Então, reconhecê-lo é entender, tomar consciência que há alguém contigo. Mas eu quero, nessa noite aqui, não trazer foco nesse ponto, porque já falei sobre ele. Eu quero falar no seguinte ponto: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Confia no Senhor de todo o teu coração. Será que nós realmente confiamos no Senhor? Porque preste atenção, para eu confiar no Senhor, ou eu colocar o meu futuro nas mãos do Senhor, será que eu faria isso sem conhecê-lo? Será que eu confiaria o meu futuro nas mãos de quem eu não conheço? Você confiaria? Você deixaria alguém entrar na sua casa, dormir na sua cama, visitar a sua cozinha que você não conhecesse? Simplesmente alguém bateu na porta da tua casa, ó, entra e pode fazer o que quiser. Você faria isso? Não, ninguém faria. Então, confiança exige conhecimento. Por que muitos não conseguem confiar no Senhor? Porque não o conhecem. Você só confia em quem você conhece. Então a confiança, a fé, são elementos essenciais da nossa prática cristã. Sem elas, não pode haver orientação. Nós não conseguimos ter uma orientação da parte de Deus se não houver confiança. E confiar não é responsabilidade dele, é responsabilidade nossa. Então, se confiar é minha responsabilidade, conhecê-lo também é minha responsabilidade. É sua responsabilidade. Amém, igreja? Quem está pegando aí? Bom, primeiramente nós precisamos desse coração sincero. Todos nós falamos: Senhor, nós queremos fazer a Tua vontade, queremos Te agradar. Agora, não tem como fazer isso sem conhecê-lo, e sem conhecê-lo, não temos como ter fé. Ninguém coloca fé em algo que não conhece. Você colocaria fé em alguém que você não conhece? Claro que não. Ninguém faria isso. Então vamos lá. Hebreus 11:6 diz o seguinte: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Então, sem fé, se nós não agirmos por fé, nós não conseguimos agradar a Deus. Mas presta atenção, que tipo de fé é essa? Que fé é essa que nós vamos agradar a Deus? Então, algumas pessoas, elas parecem pensar que ter fé é simplesmente acreditar naquilo que não se conhece. Então, eu estou no escuro, eu acredito em algo que me falaram, eu não conheço, eu vou me atirar nesse negócio. Não, não é assim que a fé funciona, né? Elas pensam que a fé, ela substitui o conhecimento. Também não. Até porque a fé vem pelo ouvir, e quanto mais nós ouvimos da parte de Deus, mais nós conhecemos o Senhor. Então algumas pessoas falam assim, ó: se você realmente não puder saber qual é a vontade de Deus, dê um pulo no escuro e acredite de todo modo. Quem já ouviu isso? Fé é se atirar no sobrenatural. Quem já ouviu isso? Parece tão espiritual, mas é tão equivocado o quanto parece espiritual. Eu não me atiro no sobrenatural, eu me movo pelo sobrenatural, pela fé. Porque se alguém se atira, é porque não faz parte. Agora, se eu estou vivendo pela fé, eu me movo no sobrenatural, porque estou compreendendo onde estou transitando, porque é um caminho conhecido.
Amém? A verdadeira fé se alicerça no conhecimento. Conhecimento do quê? De Deus e da sua vontade. Por isso, tem gente que pela fé diz assim: pastor, eu vou lá comprar aquele carrão lá que custa 1 milhão pela fé. Eu vou lá e vou assumir prestações eternas pela fé. A não ser que Deus te mande a fazer isso, não faça, porque isso não é fé. Isso é tolice. Fé é quando Deus te fala assim, ó, pega o teu carro, vende e abençoa aquele irmão. Aí é fé. Aí é fé. Sabe por quê? Porque alguém só faz uma coisa dessas quando ouve a voz de Deus. Ou alguém sai distribuindo, feito louco. Não. É interessante que se Deus te falar assim: filho, abençoa aquele irmão, semeia o teu carro na vida dele, você vai dizer para Deus assim: vamos orar mais um pouco, Deus, porque esse deve ser o diabo. Mas se o diabo falar no teu ouvido, vai lá e compra aquele carrão de 1 milhão, na hora, você tá, não precisa nem orar mais, vamos lá então. Fé está ligado com obediência, e a gente só obedece aquilo que a gente conheceu primeiro. Fé não é um impulso, um ímpeto, onde você por um impulso faz algo que não faria. Não, fé não tem nada a ver com isso. A fé não é no escuro, ela não é se lançar numa coisa que você não conhece. Fé não tem nada a ver com isso. Isso é ingenuidade, é imaturidade espiritual. A fé está ligada no conhecer das coisas que se esperam. Então eu tenho uma certeza, uma convicção daquilo que eu espero, uma certeza daquilo que eu não vejo. Por quê? Porque já me foi revelado espiritualmente. E aí essa certeza, ela se materializa. Amém? Então, até que ponto nós conhecemos o Senhor? Até que ponto, faça essa pergunta para você mesmo: até que ponto eu conheço o Senhor? Será que eu conheço o Senhor a ponto de confiar o meu futuro nas mãos dele? Será que eu conheço o Senhor a ponto de obedecer pela fé, mesmo que tudo me diga o contrário? Mesmo que a circunstância seja completamente desfavorável? Será que eu conheço o Senhor a ponto de me jogar no sobrenatural, ou de me mover no sobrenatural, debaixo de um comando dele? Será que eu me movo dessa forma? Ou a minha fé, ela vem de momentos de adrenalina, de impulso? Quer ver uma coisa? A primeira referência de dízimo na Bíblia foi Abraão, que dizimou a Melquisedeque, ou Melquisedeque. Nós falamos semana passada sobre ele, que era uma função, um homem que carregava a lei oral e transmitia de geração em geração. Então era uma função, não era uma pessoa específica. Quando você vai separar o seu dízimo, gera adrenalina, vê o impulso assim: hoje eu vou... Não, não vem isso. Mas você, quando obedece, obedece por fé. Amém? Abraão, que foi o pai da fé, quando ele foi sacrificar o seu filho, ele foi no impulso emocionado: vou sacrificar meu filho? Não. Está muito mais ligado à obediência, a um comando específico da parte de Deus, do que um impulso interior de fazer algo que você não faria. Amém? Vamos lá então. Até que ponto nós conhecemos o Senhor? Se nós queremos conhecer a vontade dEle e confiar nele, primeiro precisamos conhecê-lo, porque não terá como confiar nele se nós não conhecermos. E tem muitos crentes que vivem uma vida rasa espiritual, falam de Deus, mas não conhecem Deus. Como Jó: antes eu te conhecia de palavras, de ouvir falar, mas agora eu te conheço por andar contigo. Então isso muda tudo. Vamos lá.
Existe um sentido que todo cristão conhece o Senhor, está lá em João 17, versículo 3, quem puder abrir lá. João 17 diz assim: e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, a gente chega para uma pessoa: tu conhece o Senhor? Sim, claro, já conheci o Senhor, eu recebi Jesus na minha vida, eu aceitei Jesus. Como se Jesus precisasse que alguém aceitasse Ele, né? Bom, mas é melhor que Ele nos aceite, né? Mas eu confessei Ele como Senhor e Salvador da minha vida, né? Eu já recebi Jesus na minha vida, eu já conheço o Senhor. Tem muita gente que acha que isso é o nível final. Não, esse é o nível primário. A pessoa que conheceu alguém, pregou o evangelho, e a pessoa diz assim: olha, Jesus é aquele que veio para morrer pelos teus pecados e te salvar dessa terra, mas Ele também veio para te trazer uma vida, e uma vida com abundância, no tempo presente. É com perseguições? É, mas Ele veio para isso, ok? Então, esse nível é o nível inicial de alguém que está conhecendo o Senhor, mas está conhecendo no nível de salvação, no nível de receber Jesus como Salvador. Agora, quando você cresce espiritualmente, há um outro nível. Tem gente que conhece o Senhor eventualmente, ou quase nunca, porque não desenvolveu relacionamento com o Senhor. E eu não posso conhecer alguém que eu não me relaciono. Amém, igreja? Então, essa é uma das razões que muitos crentes não conseguem confiar plenamente em Deus. E quando nós não confiamos em Deus, nós negociamos valores e princípios, porque achamos que no fundo vamos ficar na mão. Muitas pessoas hesitam em colocar o futuro nas mãos de Deus, justamente por isso, porque tem uma impressão, uma leitura rasa do que o Senhor é. Eu quero trazer aqui um exemplo bíblico de homens que conheciam o Senhor e de homens que não conheciam o Senhor. Vamos ler o relatório dos espias, que está em Números 13, 25. Ao cabo de 40 dias, quantos dias? 40, esse era o tempo suficiente do deserto, 40 dias. Acabaram ficando quanto tempo? 40 anos. Se você for reprovado nos 40 dias, o teu deserto pode virar 40 anos, viu? Vamos lá então. Ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz, e deram-lhes conta a ele e a toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra. Eles foram lá e trouxeram inclusive o fruto da terra, ok? Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e esse é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas, habitam na terra do Neguebe, os heveus, os jebuseus, os amorreus, habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: olha só a autoridade de Calebe, ele fez calar o povo, ele tomou conta da situação e disse assim: olha, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Essa é a expressão de um homem que conhecia o Senhor. O Senhor prometeu a terra. Em Deuteronômio ele fala que cidades inteiras seriam entregues. Não era só leite e mel, nós já lemos sobre isso. Não era só leite e mel, mas eram cidades inteiras, cidades que não foram construídas por eles. Tesouros, todas estruturas que não foram geradas por ele, iam ser colocados na mão dele. E esse homem que conhecia o Senhor, Calebe, disse assim: ó, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente
nós prevaleceremos. Que fé é essa? É uma fé que é baseada num comando de Deus. Olha, eu estou dando uma terra para vocês que manda leite e mel. Vão lá e conquistem. Então, o homem que conhece o Senhor, ele entende que apesar da guerra, apesar do sacrifício, apesar de toda oposição, ele avança, porque ele está baseado numa palavra, pela fé. Ele tem um comando claro e ele se move pela fé. Ele não está fazendo uma aventura de guerra. Gente, quem anda comigo sabe que eu procuro não entrar em guerras que não são minhas, né? As minhas já são bastante grandes, então as que não são minhas eu não entro. Mas quando Deus me manda entrar, eu entro e não saio. Amém? Então, ele não estava, Caleb, ali, a fim de entrar numa aventura. Ele estava ali, dizendo: vamos conquistar a terra, não importa o que aconteça conosco, mas creio que apesar de tudo nós prevaleceremos. Por quê? Porque Deus nos deu o comando. Porém, continuação do texto, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que havia espiado, dizendo: a terra pelo qual passamos a espiar é a terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Então, aqueles que não conheciam o Senhor, o que aconteceu? Eles olharam, disseram assim: cara, nós somos que nem gafanhotos, só tem gigantes. A autoimagem de quem não tem o Senhor, ela é muito pequena, viu? É do tamanho de um gafanhoto. Mas a autoimagem de quem tem o Senhor é do tamanho de um leão. Você acaba se parecendo com quem você passa mais tempo. Você acaba tomando forma de quem você tem maior intimidade. Amém? Essa é a diferença clara de quem conhece o Senhor e quem não conhece. Quem conhece o Senhor se move na palavra dele. Quem não conhece se move na circunstância e na dificuldade. Sabe o que eu lamento, amados? Eu lamento que muitas pessoas cristãs que conheceram Jesus naquele nível inicial, aquele nível que conhece para a salvação e para morar no céu, para a eternidade, eu temo que muitos cristãos passam a vida aqui na terra num verdadeiro deserto. Porque mesmo se dizendo cristãos e mesmo tendo aceitado Jesus no seu coração e confessado para a salvação com os lábios, passam vivendo nessa terra um verdadeiro deserto. Pode ser financeiro, pode ser emocional, espiritual, seja lá o que for, mas vivem uma míngua espiritual, porque na verdade receberam Jesus, mas de fato não conhecem o Senhor. Aqueles homens morreram no deserto. E já vi muito crente passar a vida inteira no deserto e morrer no deserto. E vai chegar lá no céu e o Senhor vai olhar para ela e vai dizer assim: filho, mas eu estava te dando tudo aqui, você não creu, você não me buscou, você não me conheceu, eu estava pronto para te abençoar. Alguns de nós podemos então estar atravessando períodos assim de dificuldade, infelicidade, desertos, como acontece geralmente com cristãos quando seguem as suas próprias inclinações. E essa é a tendência natural do ser humano, seguir as suas próprias inclinações. Como uma vez eu vi um rapaz dizer: eu vou seguir meu coração. Seguiu para o lado errado, né? Então seguem as suas próprias inclinações. E a razão disso talvez seja o ponto básico, nevrálgico de toda a nossa fé, porque algumas coisas não avançam.
É possível que essas pessoas jamais tenham investido um tempo para conhecer a Deus. Então, sendo assim, essas mesmas pessoas não estão dispostas a confiar-lhes a sua vida, nem o seu futuro. Não estão preparados para isso. Não é culpa de Deus quando a gente não conhece, amados. Não é culpa de Deus. Não é culpa dele. Ele se revela a nós de inúmeras formas. A única questão é a resposta que nós damos a todas as investidas que Ele faz na nossa direção. A maior parte dos crentes enfrentam essa situação. Até vão à igreja regularmente, mas leem muito pouco a Bíblia, oram muito pouco, né? Nunca tiveram uma comunicação mais direta com Deus. Vivem na superficialidade do Evangelho. Então, até o dia que nós compreendemos que Deus quer falar conosco, e principalmente através da sua palavra, e Ele nos busca, e Ele cria situações e até crises, para que a gente se volte para Ele de fato. Vou falar isso de novo, Deus cria crises, para que o homem se volte para Ele. Amém, queridos? Então, através disso, Ele mostra também, diante dessas crises, o que é a vontade dEle, o que Ele quer que nós façamos, ou até mesmo o que Ele quer que nós sejamos. Queridos, deixa eu dizer uma coisa, se você está vivendo uma crise, se você está vivendo um deserto, preste atenção nessa palavra. Muito provavelmente Deus está chamando a tua atenção. Muito provavelmente o Senhor está chamando a tua atenção. Porque o objetivo dele não é te fazer prosperar materialmente, emocionalmente, tudo isso Ele pode te dar com facilidade. A questão dele é ter você com Ele. É te chamar para perto. É se revelar a você. Amém? Então, todos nós, quando estamos numa situação assim, nós vamos chegar num ponto de decisão. Será que eu vou continuar com a minha vida cristã medíocre, superficial, ou vou tomar uma decisão de avançar para uma intimidade com Deus mais profunda? Esse é o ponto da decisão. Agora, preste atenção, o teu futuro depende disso. Você entendeu isso? Olha para o teu irmão e fala aí, o teu futuro depende disso. Ou você segue as suas inclinações, ou você para desenvolver isso na presença dEle. Não tem outro jeito. Amém? Então, nossa disposição de confiar a nossa vida, a sua orientação, está ligada de perto com o nosso grau de conhecimento dEle. Deus, muitas vezes, Ele nos coloca contra a parede para poder revelar-se a nós. Deus já te colocou contra a parede? Eu já, várias vezes. Mais alguém aí? Eu já fui colocado várias vezes contra a parede. Agora, ou eu vou ficar choramingando, ou vou estar a entender o que está acontecendo. Ou vou ficar lambendo ferida, ou vou tomar uma decisão, uma posição. Amém? E é isso que Ele espera de nós. Tem uma passagem bíblica que mostra exatamente isso. Deus colocando o povo dele contra a parede, agora na saída do Egito. Pega lá Êxodo, capítulo 14, versículo 5. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, ou seja, o povo estava saindo do deserto, com o consentimento do faraó, né? Mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo e disseram: que é isto que fizemos?
permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou o faraó o seu carro, e tomou consigo o seu povo, os egípcios, e tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente. Só um parênteses aqui, nós vamos continuar lendo. O próprio Deus endureceu o coração do faraó. O próprio Deus criou essa situação. Para quê? Ele precisava mostrar-se a eles. Ele precisava revelar-se ao povo dele. Era um povo que ficou 430 anos cativo. E eles estavam acostumados àquela vida de escravo. E Deus agora, o Deus de Israel, queria revelar-se a ele. Então, perseguiram-nos os egípcios, todos os seus cavalos, e os carros de Faraó, e os seus cavalarianos, e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Airote, defronte de Baal-Zefon. E chegando o faraó dos filhos de Israel, levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Olha aqui o que aconteceu. Eles temeram muito. Qual foi a atitude deles? Vamos clamar ao Senhor. Agora, se tivesse sombra e água fresca, talvez eles não estivessem clamando ao Senhor. E aqui então e clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste lá, para que morramos desse deserto? Porque nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso o que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos aos egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Agora olha o final: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Vou repetir: o Senhor pelejará por vós, e vocês vão calar a boca. Deixa eu te dizer algo. Aqui Deus já estava ensinando que só fica no deserto murmurador e rebelde. Eu te digo mais nessa noite: o tamanho do teu deserto é o tamanho da tua boca. E aqui Deus já estava dizendo para eles: olha, fecha essa matraca, meu filho. Vocês estão murmurando, vocês estão dizendo: ai, que saudade do Egito. Sabe que tem crente que adora contar testemunho assim: pastor, quando eu era do mundo eu era terrível, eu fazia isso, mais aquilo, mais aquele outro, do outro jeito, e daquilo, e não sei o que, mas aí Jesus me salvou e me curou e me salvou, amém. Tem 1h30 de testemunho quando ela era do diabo, e 1 minuto de quando Jesus entrou na vida dela. Sabe o que é isso? Saudade do Egito, saudade dos repolhos, saudade de levar chicote no mundo. Mas tem gente que é assim. Agora, Deus estava falando aqui através de Moisés: olha, o Senhor vai pelejar por vós. O mesmo que endureceu o coração de Faraó é o mesmo que vai dar livramento. E quanto a vocês vão ter que fechar essa matraca aí, porque esse negócio aí está virando uma murmuração, uma murrinhagem. Vocês têm que fechar a boca, porque qualquer coisa vocês reclamam, povo de Israel. Não é para vocês, tá? Deixa claro aqui. Qualquer coisa vocês já estão, ai, ui, ui, Senhor. Qualquer coisa vocês já estão reclamando, achando ruim. Senhor, quando eu não era crente, os negócios andavam, agora que eu converti, parece que travou tudo. É mesmo, é verdade.
Quando você se converte, Deus te dá o kit de tribulação e começa a tua caminhada. É verdade. Sabe por quê? Porque agora que você entrou no primeiro nível, quer conhecer para a salvação, Ele quer te levar para a intimidade. Entendeu? Então, se você já aceitou Jesus, recebeu Jesus na sua vida, agora recebe o kit de tribulação, o kit deserto, porque depois da libertação do Egito, depois que você foi liberto do mundo, a próxima etapa é o deserto. Para quê? Para entender quem é o Senhor. Tudo que você está passando hoje é o Senhor querendo se revelar na tua vida. Amém, igreja? Você está recebendo aí? Então, muitas vezes Deus permite que passemos por problemas ou sofrimentos para que possamos conhecê-lo em toda a sua plenitude. Você está preparado? Salmo 46:10 diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações e sou exaltado na terra. Quando você não sabe por que algumas coisas estão acontecendo, é melhor fechar a boca, se aquietar e colocar a sua vida diante dele e esperar ele falar contigo. Esse é o momento de buscar intimidade com ele. Agora você pode pensar assim: Senhor, mas Deus, Ele é distante, como eu posso conhecer um Deus que vive nos céus, que não possui um corpo físico, material, que nós possamos ver, tocar, um Deus que não fala em voz audível? Parece um Deus escondido, né? Você não pode ver com os olhos naturais, você não pode tocar, você não pode abraçar, você não ouve a voz dele audivelmente. Pastor, mas tem pessoas que já ouviram. Amém, talvez uma em 1 bilhão, né? Eu não ouvi ainda, mas isso não muda nada na minha fé, né? Tem pessoas que já ouviram a voz de Deus audível. Amém, é uma experiência, se Ele te der, amém, mas a tua fé não depende disso, ok? Então, como crer num Deus assim? Um Deus que não tem materialidade, que é totalmente espiritual. Como crer num Deus que você não ouve e não enxerga, não toca? Como crer? Então, existem 2 métodos principais para nós termos relacionamento com Ele e conhecermos Ele. Amém? Se quisermos conhecer a Deus, então devemos começar a ler a Bíblia com os nossos ouvidos espirituais sintonizados para tudo que Deus diz a respeito de si mesmo. Então eu tenho que ler e orar, sim, esses são os 2 métodos, mas primeiramente eu preciso ler a palavra, sintonizando o que a palavra diz sobre Ele. Porque muitas vezes nós lemos a palavra sintonizados naquilo que Ele diz sobre nós, mas talvez agora você precise, para conhecê-lo, ler a palavra com os ouvidos espirituais sintonizados naquilo que a Bíblia diz sobre Ele. E eu vou ler alguns textos para você aqui. A Bíblia se explica pela Bíblia, e a Bíblia explica tudo aquilo que nós necessitamos saber sobre Ele. Pastor, a Bíblia tem tudo que a história diz? Não, tem outros livros, tem outros relatos, tem outras fontes, mas aquilo que é sagrado está ali, aquilo que é suficiente para você conhecê-lo está ali. Amém? Então vamos lá. Quer ver uma coisa? Um dos livros que mais vai te ensinar sobre Deus é o livro de Salmos. Quem é que lê o livro de Salmos? Alguns irmãos leem, que bom, hein? Quer ver? Salmo 18:2. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Uau! Deus é tudo isso na minha vida? E na tua? Na vida do salmista era, e na tua? Vou ler de novo.
Ele é a tua rocha, tua cidadela, o teu libertador, o teu Deus, o rochedo em que você se refugia, o meu escudo, a força da tua salvação, o seu baluarte, é tudo isso. Salmo 27:1, olha aí. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? E eu te pergunto, do que você tem medo? Quem teve medo? Caleb ou os 10 espias? Josué ou os 10 espias que trouxeram um relato negativo? Por que eles ficaram com medo? Porque eles não conheciam o Senhor. Só de ouvir falar, mas não tinham conhecimento do Senhor. Então, se você conhece o Senhor, que é o Deus da tua salvação, você não precisa ter medo de nada. Você não precisa ter medo de nada. Salmos 46, olha o que diz aqui, 46:1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Você tem tribulações? Você tem se usufruído desse socorro bem presente? Ou você está com medo? Ele é socorro bem presente no dia da tua angústia, no dia da tua tribulação. Gente, se eu sei de tudo isso, então isso eu me agarro nisso. Se eu sei de todas essas coisas, eu me agarro nelas. Amém? Querem mais? Amém? O Senhor também, Ele é o Deus onipresente. Alguns atributos de Deus: Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Quer ver? Salmo 139, abre aí, versículo 7, diz assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão. Ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Então para Deus não faz diferença. Não faz diferença onde você estiver. Se no fundo da caverna, no meio do mar, se dentro de um abismo, não faz diferença. Por quê? Porque em nenhum lugar nós podemos ausentar do Espírito dele, o Espírito de Deus. Amém? Esse é o poder de Deus. Você acha que Deus não é suficiente para as tuas crises e dificuldades? Você acha que tem coisa muito maravilhosa que Ele não possa fazer na tua vida? Outro atributo: Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Salmo 147:5. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso, o seu entendimento não se pode medir. Aonde Ele alcança, nós não podemos medir. Ele é poderoso, muito poderoso. Esse é teu Deus, esse é o nosso Deus. Agora Ele também é onipotente, o poder está nas suas mãos. Quer ver? Jeremias 32:17, fala assim: ah, Senhor Deus, eis que fizeste o céu e a terra com teu grande poder, e com o teu braço estendido, coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Querido, você podia dar pelo menos um aleluia, porque assim, será que existe alguma coisa demasiadamente maravilhosa para Ele? Ele fez todas as coisas. Você está se vendo com Ele ou como gafanhoto? Você é do tamanho do leão ou do tamanho de um gafanhoto, meu irmão?
Você está preparado para viver a vontade dEle? Você está preparado para conhecê-lo? Mas Deus também é amor. 1 João 4,16 diz assim: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Então Ele te ama. Não há uma teoria. Ele te ama, e Ele se importa com a tua vida. Ele se importa contigo o tempo inteiro. E Ele é bom. A Bíblia também diz que Ele é bom. No Salmo 119, 68 diz, 119, 68, tu és bom e fazes o bem, ensina-me os teus decretos. Ele é bom para nós. Ele é bom para a tua vida, meu irmão. Pastor, mas não estou vivendo isso. Você precisa conhecer esse Deus. Pastor, eu só tenho problema. Você precisa conhecer o Senhor. Ele está te dando a oportunidade hoje, viu? Amém. Ele também é fiel. Lamentações 3:22 fala assim. Lamentações de Jeremias 3:22. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Olha o que a palavra está dizendo sobre esse Deus maravilhoso. Ele é fiel, grande é a fidelidade dele. Você errou hoje de manhã, a misericórdia te alcançou de novo. Você fez o que era errado ontem, a misericórdia dele te alcançou hoje de novo. Se você errou hoje, amanhã, quando o sol nascer, as misericórdias dele se renovam, porque o sol da justiça nasce sobre a tua vida. Amém? Agora que nós falamos um pouco desse Deus, que você precisa conhecer, a pergunta que fica é: como reconhecer a voz de Deus? Como reconhecer? Se eu não vejo, se eu não posso tocar, se eu não posso ouvir, a não ser que Ele faça um milagre, a não ser que haja uma teofania. O que é uma teofania? A manifestação terrena de Deus. Isso é uma teofania. Mas assim, para crente normal que nem nós, que essas coisas nem sempre acontecem, né, ou nunca acontecem, que nós temos um relacionamento sincero e íntegro com Deus, mesmo que Ele não venha descer na terra. Como reconhecer a voz de Deus? Só um meio: mediante a familiaridade alcançada através da exposição e experiência repetida. Uma criança, ela reconhece a voz dos pais, porque ela ouve todos os dias. Você vai diferenciar ouvir a voz de Deus do que ouvir a voz do diabo ou de alguém, quando você buscar ouvir a voz dele todos os dias da tua vida. E depois eu vou te explicar praticamente como eu faço isso. Amém? Você quer saber? Eu vou te falar como eu faço. Eu confesso para vocês que as minhas pregações, eu procuro não trazer as minhas experiências pessoais. Mas desde o ano novo eu comecei a trazer alguma coisa e o pessoal disse assim: bah, pastor, o senhor tem que contar essas coisas. Então tá, vou começar a contar, porque eu não quero basear a minha mensagem na minha experiência, eu quero basear na palavra. Mas eu acho que é importante, talvez, eu contar, que aqui vocês estão enxergando um ser humano que erra de carne e osso, contando o que Deus faz e como eu faço também. Amém? Então vamos lá. Nós vamos reconhecer pela exposição. Quanto mais expostos à voz de Deus. Uma vez eu perguntei para um amigo meu que fala inglês: como é que eu faço para aprender a falar inglês mais rápido? Todo mundo quer ser rápido, quer fazer as coisas rápido, né? Tentando achar um atalho, né? Mas na verdade não tem atalho. O que ele disse é o seguinte: olha, quanto mais exposição tu tiver à língua, mais rápido tu aprende. Então tu tem que se expor à língua todos os dias. Tu tem que ouvir, tu tem que falar, tu tem que estudar e fazer isso todos os dias. Aí eu me lembrei que na música é a mesma coisa. Não aprende a tocar nada ou cantar num dia só. Quanto mais estudar, ouvir, trabalhar, se expor, mais tu vai aprender.
E a voz de Deus é a mesma coisa. Quanto mais você tem exposição, mais ela se torna familiar. Então, você quer conhecer o Senhor, você precisa estar familiarizado com a sua voz. Pastor, quero saber a vontade de Deus. Primeiro aprenda a conhecer o Senhor. É o spoiler que eu tinha dado no início, né? A Bíblia fala também, a ovelha reconhece a voz do pastor porque a ouve todos os dias. Então, pensa num rebanho de ovelhas. Como eu já falei para vocês, as ovelhas não são animais assim, mas inteligentes. Já falei isso para vocês, né? Quando alguém quer dizer que a pessoa é inteligente para caramba, ela não fala, ele é uma ovelha. Não, uma águia, né? Voa alto. A ovelha é meio burrinha, sabe? É um animalzinho, qualquer coisa ele sai do trilho, né? Mas como é que a ovelha consegue se dar bem? Quando ela está em rebanho, quando ela está ouvindo a voz do seu pastor. Em João 10, 27, fala o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então, se você é ovelha desse pastor, chamado Jesus, que é o bom pastor, você precisa aprender a ouvir a sua voz. Mas é a voz dele ou do Espírito Santo, pastor? É a mesma coisa, é o Espírito Santo falando, testificando sobre ele. Amém? Então, Deus também se revela através da sua palavra, que é inspirada por ele. A Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então eu falei que tem 2 métodos para você desenvolver esse relacionamento, que é palavra e oração. Isso é básico de qualquer crente. João 5,39 fala o seguinte, ó: examinai as Escrituras, porque julgai ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, a Escritura, ela vai testificar a respeito do Pai, a respeito do Filho, a respeito do Espírito. Então, se você está aqui hoje, se você crê em Deus, não é porque eu inventei uma história para te trazer aqui. Você está aqui porque existe um livro chamado Bíblia, que fala sobre esse Deus, que conta a história de um povo, que fala sobre o Filho, o sacrifício do Filho, e fala sobre o Espírito Santo. Você leu, você creu, e você decidiu, e você se relacionou com esse aprendizado. E é por isso que você está aqui. Amém? Então a própria Escritura testifica. Mateus 4,4, Jesus fala o seguinte: Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, assim como nós precisamos do alimento físico, também, para vivermos, vamos precisar da palavra que procede da boca de Deus. Começa pela Bíblia, mas o Espírito Santo vai falar também na tua consciência, vai falar no teu interior. Deixa eu dar um parênteses aqui. Sabe por que muitas vezes essa voz que fala a nossa consciência, essa voz interior, muitas vezes a gente se confunde? É porque quando o Espírito Santo fala conosco, a voz que nós ouvimos é a nossa própria voz. Não é a voz assim num trovão, né? Não tem um negócio assim. Quando o Espírito Santo fala conosco, essa voz vem vestida com a nossa própria voz. Você já teve essa experiência? Só que muitas vezes você não sabe se é ele ou não é. E como que você vai saber se é ele? Familiaridade. Amém, queridos? 2 Timóteo 3,16 fala o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para boa obra. Então, a palavra de Deus, ela vai te habilitar. Então começa lendo a Bíblia, meu irmão, meditando. Agora, você não vai só ler a Bíblia, você vai falar com Deus, você vai dialogar com Deus, né? Então, depois daquilo que Deus fala contigo na palavra, você deve meditar em oração, para que realmente haja uma transformação interior e permita que o Espírito Santo esteja falando contigo no teu devocional. Amém?
Conhecemos Deus pelo modo como oramos e por aquilo que vai em nossos corações. Amém, igreja? Então, preste atenção no que eu vou falar agora. Alguns cristãos passam muito pouco tempo na presença de Deus, mas certamente correm para Ele pedindo orientação quando surge uma crise. É verdade ou não é? Como eu dei aquele exemplo: Senhor, eu não estou tendo muito tempo de orar, mas eu preciso tomar uma decisão até meio-dia, faz alguma coisa. E aí, algumas coisas não vêm com facilidade. Então, é mais importante conhecermos Deus do que a sua vontade. Amém? E a única maneira de nos prepararmos para descobrir qual a sua vontade, quando enfrentamos decisões difíceis, é passar tempo na sua presença agora. É profilático, amados. A gente passa tempo na presença de Deus agora, todo dia. E quando a crise bate na nossa porta, nós já temos um caminho construído da sua voz em nossas vidas. Já temos um caminho. Agora, a pior coisa é uma pessoa que não conhece o Senhor, entra numa crise e ela se desespera porque não consegue enxergar nada, não consegue ouvir nada, não consegue, a ansiedade bate, ela não consegue ter direcionamento nenhum, porque ela está ali preocupada em saber uma resposta, mas ela não entendeu que antes da resposta vem conhecer o próprio Deus na sua vida. Amém? Para fechar o último texto, e aí eu vou falar um pouco do meu testemunho, conheçamos Oséias 6,3, que a Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva serôdia, que rega a terra. Amém? Esse é um comando do profeta Oséias. Conheçamos e prossigamos. É contínuo, é crescente, é aprofundado. Queridos, como é que eu faço a minha vida devocional? Quando eu vou para a presença de Deus, a primeira coisa que eu faço é ler a palavra. Eu procuro ler sequencialmente os livros da Bíblia. Todo dia eu leio pelo menos um capítulo. Eu não leio muito, eu leio um porque não é maratona bíblica. Eu quero ler para degustar. Só que eu leio meditando, tentando entender. Não é a quantidade de texto que você lê, mas é o quanto você consegue garimpar naquele texto aquilo que ele quer revelar. Amém? Então eu leio, depois eu medito, eu tento orar, ver o que o Senhor quer falar comigo sobre aquilo. Eu gasto um tempo nisso. E aí, dentre outras coisas, eu tenho uma lista de oração. Quando eu vou orar minha lista de oração, porque se eu já entendi o que Deus quer falar comigo, eu também quero ouvir Deus acerca das coisas que eu estou orando. Então eu tenho uma lista de oração, mas eu nunca vou para meu local de oração sem ou algum dispositivo para anotar, ou algum papel e caneta para anotar. Porque a minha oração, ela não é uma oração de uma via só. Ela não é uma única. Eu não entro na presença de Deus, ligo a metralhadora e Deus fica do outro lado lá tomando tiro. Não, não é assim. Eu oro sobre um assunto e procuro perguntar: Senhor, e agora sobre isso aqui? Que estágio nós estamos? Qual é o próximo passo? O que faremos agora, Senhor? Qual é a situação aqui? E aí quando me vem algo e eu estou discernindo que aquilo veio da parte do Senhor, eu já anoto, porque dali já sai uma tarefa, ali já sai uma decisão. Aí vou para o outro ponto da lista e continuo orando. E cada ponto da minha lista de oração é um debate com Deus. Eu não simplesmente passo o olho e saio orando, feito um doido. Não, eu sento e cada item é um debate com o Senhor. E eu gasto bom tempo. Por exemplo, eu oro pela equipe de 12, os líderes de marketing, todos os dias. Nominalmente eu oro por eles. E quando eu oro, eu procuro discernir do Senhor aquilo que o Senhor quer que eu ore por eles. Eu tenho na lista o nome deles, mas eu não tenho a necessidade deles. Mas na hora que eu estou orando, intercedendo por eles, o Espírito Santo me mostra qual a necessidade deles.
E aí eu oro especificamente sobre essa necessidade, um por um. Eu oro pelos meus filhos, pela minha esposa, por mim, pela minha mãe, minha mãezinha que está aqui. E cada vez que eu levo o nome deles em oração, eu não digo só assim, Senhor abençoa, isso também. Mas eu procuro entender do céu qual é a demanda, qual é a carga intercessória que eu tenho que ter por eles. E aí eu começo a ficar num bate-bola com Deus. Ali eu oro, o Senhor fala comigo, o Senhor me mostra, e às vezes eu saio dali, que Deus me dá uma instrução e escrevo. Eu vou te dizer, se você começar a orar assim, dessa forma, sair daquela oração chama gato, sabe? Ou aquela oração apressada no carro. O senhor sabe que eu não tenho tempo para orar, mas aqui no carro eu vou orando. Muito obrigado, Jesus, pelo dia, abençoa, me enriquece e abençoa minha família e ajuda a pagar as contas, amém. Sabe o que é isso? Você não tem tempo para Deus. Ficar na presença dEle é você caminhar com Ele e procurar ouvir o que Ele tem a dizer sobre cada ponto da tua vida. Então, cada área que eu estou orando ali na minha lista, eu tenho uma lista enorme. E aí eu vou orando e vou falando com o Senhor, eu vou conversando com Ele sobre aqueles assuntos. E Ele vai me orientando. Tem vezes que Ele diz, espera, não faz nada. Tem vezes que a nuvem para num ponto. Tem vezes que a nuvem avança. E quando ela avança, ela sempre vem com uma instrução. E é nesses momentos que você vai tirando pequenos passos, pequenas ações e movimentos no teu dia, para você poder estar avançando os projetos da tua vida. Agora, quando a gente vai pelas nossas inclinações, pelos nossos impulsos, isso não tem a ver com fé, gente, isso tem a ver com humanidade. Agora, se você para ouvir o Senhor, e vai colocando em prática aquilo que Ele vai te mostrando, você vai ver que a tua vida vai andar numa outra velocidade. Não significa que você vai bombar em tudo da noite para o dia, não, não é isso. Mas você vai conhecendo nos mínimos detalhes a vontade dEle. Você disse, eu te perguntei, você acredita que Deus tem um projeto, uma rotina que vem dEle para a tua vida? Algo que realmente vai fazer diferença? Pois é. Construa com Ele. O Senhor quer que você construa, caminhe com Ele. Porque aí, todas as tuas demandas são grandes oportunidades de você conhecer o Senhor todos os dias. Amém? Vou repetir. Todas as tuas demandas serão grandes oportunidades de você conhecer o Senhor todos os dias. Se eu pudesse te dar um conselho, não fica mais nenhum dia longe da presença. Tira um tempo de verdade. Leia a palavra de verdade. Não passe os olhos. Ore de verdade. Não faça uma oração para que tudo dê certo com velocidade, com rapidez. Procure ouvir o comando que vem dEle. E Ele vai falar. Ele vai falar. Ele vai te mostrar na palavra e vai te testificar no teu coração. Vão começar a surgir na tua mente ideias que você não tinha. Essa é a voz dEle te comunicando. Vão começar a surgir na tua vida palavras que você não tinha. É Deus falando contigo. Nós começamos a crescer quando nós entendemos que nós não devemos buscar que Deus faça algo por nós, mas a gente busca conhecê-lo para fazer junto com Ele. Amém?